Junte-se a nós nessa missão evangelizadora. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Liturgia diária. Sexta-feira, 9 de maio. Terceira semana da Páscoa. O Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Aleluia! Por mais ferozes que sejam, os perseguidores da Igreja não têm total poder sobre ela. Cristo, sim, exerce total poder, até mesmo para transformar um perseguidor em fiel discípulo. Renovemos nossos propósitos de fidelidade no seguimento do Senhor, aquele por quem somos chamados a viver. Primeira leitura. Atos, capítulo 9, versículos 1 a 20. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura, na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 116, 117. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Povos todos, festejai-o. Ide por todo o mundo,
a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é o seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Está gostando do nosso canal? Então se inscreva! Quanto mais curtidas tem um vídeo, o YouTube mostra nosso canal para mais pessoas. Curta o vídeo por gentileza e que Deus te abençoe. Evangelho. João, capítulo 6, versículos 52 ao 59. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, em mim permanece, e eu vou ficar nele. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão do dia. Ao participarmos da Eucaristia, entramos em plena comunhão com Cristo, permanecemos nele e ele permanece em nós. Essa verdade de fé nos foi revelada pelo próprio Cristo, conforme narra o evangelista João. Por isso, procuremos valorizar cada vez mais nossa participação na celebração eucarística e sentir no nosso íntimo o valor e significado do corpo e sangue de Cristo que comungamos, pois toda vez que vivemos esse sacramento, somos saciados por Cristo, que é a verdadeira comida. O primeiro relato sobre a instituição da Eucaristia nos foi deixado pelo apóstolo Paulo, que, em nome de Cristo, enfrentou uma série de ameaças, perseguição e morte. Aquilo que João explica pela palavra, Paulo dá testemunho com a própria vida. Muito obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Postamos vídeos todos os dias. Paz e bem! Salve Maria Imaculada!